O Brasil é o país que mantém em si, no país, 25% de toda a biodiversidade do mundo. Olha que número. Com mais de 20 mil espécies de plantas alimentícias. E nós não nos alimentamos durante o ano inteiro com 300 tipos de espécies. Peraí, então é muito pouco mesmo. Não pode fazer isso, mas eu vou interromper. Repete esse número para o pessoal não achar que foi erro. São 25% da biodiversidade do mundo está no Brasil. Sim. Nós temos mais de 20 mil espécies de plantas alimentícias que podem nutrir. E nós, no ano inteiro, não consumimos mais do que 300. E dentre essas 300, a gente acaba consumindo alimentos que realmente não são dos biomas. Por exemplo, a maçã, que é um hábito brasileiro, ela não é um hábito europeu. Vem muita maçã produzida da Argentina, mas a gente tem agora um pequeno cultivo de maçã no sul, mas isso não está diante do bioma amazônico, nem do bioma mesmo na questão da caatinga, não tem. E aí você tem frutos, por exemplo, na caatinga, o umbu, que é um fruto maravilhoso, que consegue sobreviver o umbu há quase 1 ano sem água, porque a caatinga realmente tem muita falta de água, o semiárido brasileiro. E neste momento que ele fica sem a água, ele vai criando tantos compostos bioativos que o umbu tem um perfil nutricional de compostos bioativos que vão lá ajudar a prevenir um monte de doenças. Todo mundo fala, hoje eu quero consumir o açaí porque tem antocianidinas e tal. E o umbu, ele acaba tendo mais compostos bioativos até do que o açaí, que foi programado, assim, propagado. Brasil inteiro, mundo inteiro consome açaí, muito da nossa produção aqui do Brasil. E a gente tem, assim, inúmeros biomas, como você falou, com frutos maravilhosos, com hortaliças, com plantas assim, que são indispensáveis para o nosso consumo e garantindo essa soberania alimentar e nutricional, porque pode ser plantada aqui, ó, aqui, tem uma terrinha aqui, eu moro aqui, tem uma terra aqui ao redor. Nesse quintal que está lá sem fazer nada, a gente faz o quê? Uma transformação no quintal produtivo, pegando exatamente esses alimentos e conseguindo, com as suas sementes e mudas, multiplicar e fazer com que a gente tenha aí uma alimentação muito mais saudável. Eu vou pegar um pedaço da tua fala aqui só para acrescentar sobre... Quando a gente olha a tua fala, mas você é uma visão mais política política e social da alimentação. Gente, não é. Quando a Valéria traz essa reflexão importantíssima, quando você faz uma análise uma análise de composição dos alimentos, e quando você faz análises mais sofisticadas, que você vai ver ali a quantidade de compostos bioativos dos alimentos, uma coisa muito importante, os alimentos que são cultivados nos ciclos naturais deles, quer dizer, no bioma dele, na época do ano, é a época daquele alimento, quando você vai fazer uma análise dele e comparar com a versão dele, que é cultivado em outro bioma, fora da época correta do plantio, nutricionalmente, quando você vai olhar detalhes de composição de fitoquímicos desses alimentos, eles são diferentes. E o que a Valéria trouxe, cara, brilhante isso, né? Tudo isso que o umbu sofreu, todo esse sofrimento do umbu ali no cerrado, ele se reflete em defesas. Que a hora que a população do cerrado vai comer aquele umbu, ela vai se apropriar daquelas defesas para o meio ambiente, que é um clima seco, é um sol forte e tudo. E aí você vê essa sinergia entre o homem e o meio ambiente, quando ele consome o alimento do solo onde ele vive. É isso, Valentim. O problema de tudo isso é que a gente acaba tendo uma globalização alimentar muito fomentada por muita mídia, né? Falando quais são esses alimentos que podem... E, na verdade, o correto para a nutrição é você se alimentar nos alimentos do bioma, e até tem trabalhos científicos, principalmente da Alemanha, que mostra que, assim, até 500 quilômetros da onde você mora é o alimento que vai realmente ter esse sinergismo com as suas necessidades nutricionais. Nossa. Esse trabalho da Alemanha, ele é fantástico. E aí, o que a gente acaba? Fazendo duas coisas juntas. Na hora que eu alimento desse alimento mais próximo, que nutricionalmente vai ser o mais correto para mim, eu vou contribuir, inclusive, para a melhora das mudanças climáticas, porque a gente está tendo muitas mudanças, a gente está tendo o efeito estufa, a gente está aumentando o aquecimento global. E isso se dá porque muitas prescrições, aí que eu falo muito para a nossa categoria de nutricionistas, muito se dá porque, às vezes, nas nossas prescrições, a gente está
propondo alimentos que são longe daquele ambiente, ou se seja de uma alimentação escolar, de um hospital e assim por diante, que tem o transporte para chegar. E esse transporte, quanto mais longe, mais produção de CO2, mais aumento do efeito estufa. Então, nossa prescrição, ela tem impacto direto na saúde do meio ambiente, na saúde do planeta. Isso é muito importante da gente repensar, né? O alimento que você come interfere na sua reclamação sobre o trânsito, porque a maçã que você está comendo saiu lá de baixo da Argentina, veio pela estrada. Então, você que está pegando aí a Regis Bittencourt, está pegando um pedacinho desse trânsito, é porque você está comendo um alimento que veio de longe. Você podia estar comendo um alimento que veio de perto, que foi entregue ali num caminhãozinho pequeno, que foi de um produtor local. Então... É fantástico. Não é? E aí... Então, assim, vamos colocar uma placa no adesivo do nosso carro. Não reclame, você comeu maçã. Você comeu o alimento de longe. Você comeu o alimento que você está comendo. Para que você vai trazer um alimento que vem de outro país? Enfim. E aí, eu só aproveitando a tua fala. Quando a gente fala, por exemplo, do açaí, o açaí é fantástico. Aliás, eu consumo muito açaí. Só que a gente tem o açaí Jussara, que é aqui do Vale do Ribeira, que é o mesmo valor nutricional, perfeito. Então, vamos começar a ver assim. Tem o açaí Jussara aqui pertinho. Ótimo, a gente quer aqui mais do ambiente Mata Atlântica, tá, vamos consumir esse. Pessoal mais da Amazônia não consome. Então, isso que é importante para a gente, enquanto nutricionista, conhecer e socializar isso com a população. É aí e o interessante, você fala de distribuição de renda também, né? Você isso. impacta tudo. Porque se eu como só a maçã da Argentina ou a maçã do sul do Brasil, eu deixo de consumir outros alimentos da região centro-oeste, quer dizer, você... Melhor, não, é assunto longo. Vamos pautar assunto longo. Os 6 biomas, a nutrição e os biomas brasileiros. Vamos. É o próximo podcast, ela já se comprometeu ao vivo, não tem como cortar essa parte do vídeo. O vídeo está ali no HD já, então, os 6 biomas, a nutrição e os biomas brasileiros.